A graça e a paz, meus queridos irmãos, nós estamos iniciando mais um programa para a glória do nosso Deus. Na noite de hoje, nós vamos iniciar fazendo a leitura do texto bíblico, primeira epístola de João, capítulo 5. O texto da palavra do Senhor diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Nós vamos fazer a leitura novamente. É um texto curto, mas muito importante para a nossa mensagem dessa noite. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Nós vamos, nesse instante, ouvir um hino, Brilho Celeste. Esse hino que fala sobre essa luz, a luz do nosso Deus. Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu. Aleluia, sigo cantando. Depois de ouvir esse hino maravilhoso, nós vamos agora fazer a leitura de Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Apocalipse, capítulo 21, versículo 23 diz assim: a cidade não precisa do sol nem da lua,
para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que texto maravilhoso da palavra do Senhor. Nós temos o hino 320, que não é muito conhecido, mas que fala sobre esse brilho. E esse é o nosso foco, nosso objetivo na noite de hoje. Nós vamos ouvir o hino 320, Brilha no meu viver. Não somente ao se fazer trabalho singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas confortar com palavras brandas de amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Por maior que venha a ser o teu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Continuando agora com o terceiro texto da nossa liturgia, e na realidade todos esses textos serão usados no sermão, na mensagem dessa noite. O terceiro texto nós encontramos em João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: De novo, Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Nós vamos ler novamente. De novo, Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Como os irmãos puderam observar, todos os textos têm a ver com luz. E nós vamos orar, pedindo para que Deus fale conosco através da sua mensagem.
que através da exposição o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos por esse domingo, o dia do Senhor, dia de chuva, dia em que nós tivemos o privilégio de poder logo pela manhã ouvir a tua mensagem. E nós agradecemos porque o Senhor nos escolheu e nos separou para sermos teu povo, para servirmos ao Senhor. Mesmo de forma virtual, nós, ó Deus, agradecemos, porque temos o privilégio de poder ouvir e aprender mais do Senhor. A nossa oração, ó Pai, nessa noite, é que o Senhor possa falar conosco através da tua mensagem. Abra as nossas mentes e os nossos corações, para que através da ação do teu Espírito Santo possamos ouvir a tua voz. E que a tua voz, ó Deus, possa penetrar o mais íntimo do nosso ser, para que possamos ter uma vida que agrade e glorifique ao Senhor. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Quando nós falamos sobre metáfora, muitas pessoas não conseguem associar a Cristo Jesus. Quando Cristo veio, nascido de mulher, o Logos se encarnou e esteve no nosso meio. O Filho de Deus falava através de parábolas. Qual o objetivo? Qual o propósito de tudo isso? As metáforas, as parábolas têm o propósito de criar uma figura de linguagem de comparação. Jesus, sendo Deus, tendo as palavras de vida eterna, a mensagem de Deus é profunda e ela nos revela segredos do universo, da criação, do próprio Deus. Então, a forma que o próprio Deus encontrou para se revelar a nós estas verdades foi fazendo comparações, usando figuras de linguagem do nosso dia, seja de acontecimentos, histórias ou até mesmo de palavras, para que o povo dele pudesse compreender as verdades eternas, escondidas dos sábios, dos entendidos e reveladas apenas para o povo de Deus. Eu creio que pelo fato do apóstolo João ter uma proximidade com Cristo, uma ligação, ele é o apóstolo amado, que se colocava no ombro de Cristo, que era próximo de Cristo. O apóstolo João é o que mais representa essa conduta, essa característica de linguagem. Apesar de Lucas citar várias parábolas de Jesus, os outros evangelistas também narrarem e escreverem sobre as parábolas, apenas João, de forma muito simples, através de uma linguagem que quem não tem compreensão profunda do Antigo Testamento e de teologia, não consegue entender as peculiaridades, não consegue entender a profundidade das palavras que João coloca nos contextos. João usa metáforas para revelar essas verdades de Deus. E como é profundo a forma como João escreve. Ele, através de palavras, de um texto escrito de forma simples, ele faz uma revelação profunda daquilo que o próprio Cristo revelou para ele. É baseado nisso, irmãos, que na noite de hoje nós vamos falar sobre as metáforas do apóstolo João sobre a luz.
Existem várias metáforas. Ele faz com várias palavras, várias situações, associando com o Antigo Testamento. Mas o objetivo dessa mensagem dessa noite é apenas focar com relação à luz, que são os textos que nós já apresentamos na liturgia. As metáforas do apóstolo João sobre a luz. E a primeira metáfora está justamente no texto que nós lemos no início, na primeira parte da nossa liturgia. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 5, que foi o texto que nós lemos na liturgia, que diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. E aqui está a primeira metáfora. Deus é luz. Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Por que eu coloco e apresento aos irmãos como metáfora? Porque se nós não compreendermos como metáfora, nós vamos entender e defender o absurdo de que Deus é uma força e Deus é uma energia, sendo que a própria palavra de Deus nos ensina que Deus é espírito. Então, quando João ele apresenta essa expressão, Deus é luz, com certeza o objetivo dele não é que nós pudéssemos compreender literalmente, mas como uma metáfora. Existe um propósito, existe um sentido nisso daqui. Deus é luz. Qual o sentido, qual o propósito disso? Traz a ideia da santidade. Não apenas no sentido de pureza, mas a santidade aqui no sentido de separado, de inacessível. Deus é luz. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque o próprio versículo diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então o texto faz uma comparação, uma associação da luz com as trevas. Isso traz a ideia de divisão, de separação. Se ele é luz, então não existe trevas. Então a luz, não apenas no sentido de pureza, de que ele não peca, mas a luz fazendo essa separação. Esse é o foco que João apresenta aqui. Se nós voltarmos no texto, nós temos aqui uma referência com relação a Deus é luz, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu. Olha a importância disso. Ninguém jamais viu. Ele é inacessível, ele é separado. Ninguém tem contato com Deus, ninguém consegue ver a Deus. Deus é luz, traz esse sentido. A ele honra e poder eterno. Amém. Ele é essa luz inacessível. Então isso fica bem claro através das Escrituras, principalmente quando nós fazemos uma associação que o próprio João sempre fez e é característica do seu evangelho, que é pegar o Antigo Testamento e trazer essas figuras do Antigo Testamento e apresentar essas verdades divinas. Se nós formos, por exemplo, para o livro de Gênesis, capítulo 1, aqui nós temos a primeira citação de luz nas Escrituras. E foi de propósito que João faz essa citação também na sua epístola. O texto diz assim: no princípio, Deus criou os céus
e a terra. Tudo que há, tudo que existe, foi criado por Deus. E o versículo 2 vai nos trazer algumas informações interessantes para nós compreendermos o texto de João e o sentido dessa metáfora que ele traz para a sua igreja. A terra era sem forma e vazia. E da mesma forma que ele cita lá, nós temos aqui no relato de Moisés: havia trevas sobre a face do abismo. Qual é a ideia aqui? As trevas existiam no momento em que Deus ainda não tinha criado. Que o versículo 2 mostra a realidade da criação antes de Deus agir, antes de Deus anunciar como é que as coisas seriam. O versículo 2, ele é antes do versículo 1. O versículo 1 foi quando Deus criou. E antes de Deus criar, nós temos a figura das trevas. É muito interessante isso daqui. Então, sobre a face do abismo, sobre toda a criação, só existia trevas. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E aí o versículo 3 diz assim: então Deus disse: haja luz e houve luz. Então nós temos aqui a criação da luz. Deus é aquele que trouxe a existência da luz. A origem, a fonte da luz é Deus. E Deus viu que a luz era boa. Olha a palavra que é usada aqui, que é muito importante. E fez separação. Foi no primeiro dia. Isso já aconteceu. E fez separação entre a luz e as trevas. Fez separação. Ele viu que essa luz era boa e ele fez separação entre a luz e as trevas. Por que eu estou mostrando isso e enfatizando isso? Quando nós falamos em metáfora, a metáfora pega algo que existe, algo que aconteceu, e ela usa, o apóstolo João usa essa figura, usa isso que aconteceu para trazer uma mensagem, para trazer um sentido. Então o texto vai mostrar o seguinte, que quando João diz Deus é luz, não significa literalmente que ele é luz, mas traz a ideia aqui de que ele é a fonte, é a origem dessa luz. O versículo 2 de Gênesis mostra que o Espírito de Deus já fazia parte dentro da criação. Mas o versículo 3 é que vai revelar que com a luz, com a criação da luz, há uma separação. Deus passa a colocar a luz versus as trevas. E aí nós temos essa metáfora de João, que traz justamente esse sentido. A luz é aplicada à santidade de Deus. É uma luz inacessível. Então, existe uma distância enorme entre Deus e a sua criação. Principalmente com relação ao pecado e às imperfeições. Então, Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Traz esse sentido da santidade de Deus e como Deus está distante dessas imperfeições e das trevas que há sobre toda a criação. Êxodo, capítulo 20, versículo de número 18, diz que todo o povo presenciou os relâmpagos, os trovões, o som da trombeta e o monte fumegante. Aqui é relatado por Moisés essa luz. Toda vez que Deus é apresentado, ele vem em forma de luz, ou através de fogo, ou de forma fumegante, relâmpagos, porque traz essa ideia da luminosidade, dessa luz inacessível.
Isso é bem interessante. Quando Moisés estava no monte, Deus se apresentou através da sarça. O texto diz que a sarça ardia, ela brilhava, ela tinha esse fogo. É bem interessante isso. E aí o texto diz que o povo, ao ver o monte daquela forma, observando, tremeu de medo e ficou de longe. O versículo 19 de Êxodo, capítulo 20, disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Deus está separado. Deus é santo. Essa luz assusta, essa luz traz medo. E o povo pede: Senhor, fala através de um mediador, fala através de um profeta, fala através de Moisés, mas não fala mais conosco diretamente, porque nós temos medo. O Senhor é grande demais. Deus é luz, nós precisamos enxergar dessa forma. Foi assim que o profeta Isaías viu, quando o Senhor se revelou a Isaías sentado no monte, sentado no trono, melhor dizendo. Isaías contemplou e viu o Senhor. E ali traz essa ideia da luz, da santidade, da pureza, porque os próprios anjos que voavam cobriam o rosto para não ter contato com esse Deus. A criatura não suporta a luz, não suporta a santidade desse Deus. E diante de tal figura, o profeta Isaías diz: ai de mim, porque sou um homem pecador e vivo no meio de um povo pecador. Um povo de lábios impuros. Ai de mim. Deus é luz, provoca isso. Traz esse sentimento de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus inacessível, de um Deus distante, separado, de um Deus puro. Deus é luz. Com esse entendimento, com essa compreensão, porque o próprio apóstolo Paulo viveu isso. Quando estava no caminho de Damasco, veio sobre ele uma forte luz. Deus se apresenta nas Escrituras dessa forma. Deus é luz. E aí o apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se engane, de Deus não se zomba. Não se engane, de Deus não se zomba. Por quê? Porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Não se pode brincar com Deus. Não se pode tratar Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. A forma como as Escrituras nos revelam a Deus é como um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus que é luz. Essa é a primeira metáfora dentro do texto do evangelista João. Mas eu quero, irmãos, fazer um apanhado por 3 linhas onde essa metáfora é aplicada. Primeiro Deus, depois Cristo e por último nós vamos aplicar a luz ao povo de Deus. Então, a segunda metáfora agora se encontra em Apocalipse, que também é um texto escrito pelo apóstolo João. Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Novamente, a segunda parte da nossa liturgia. Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, diz assim: a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina. E o quê? E o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é a sua lâmpada. Essa é a segunda metáfora que nós encontramos
no texto. O apóstolo João primeiro faz a metáfora: Deus é luz. Agora, o Cordeiro é a lâmpada. Não podemos compreender como literal essa mensagem. É um absurdo afirmarmos que Cristo é uma lâmpada, literalmente falando. Aqui, com certeza, também é uma metáfora. Vamos novamente fazer o paralelo entre o primeiro dia da criação e agora com Cristo. Nós temos a separação do dia da noite. Com Cristo não há mais trevas. A ideia, o Cordeiro é a sua lâmpada, é aplicada aqui na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Nessa vida por vir, nós temos aqui a figura, a metáfora de Cristo sendo a lâmpada. O texto diz: não haverá mais nem sol e nem lua. Olha que coisa interessante. Porque quando Deus criou, o primeiro dia ele cria a luz. E agora ele afirma que no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, não haverá esse sol, não haverá lua. Qual é a ideia aqui? É que não haverá mais a separação entre o dia e a noite. Não haverá mais a separação entre luz e trevas. Quando o versículo diz que o Cordeiro é a sua lâmpada, e ele vai brilhar constantemente, ele vai estar presente constantemente, é porque a partir de agora não haverá mais separação, não haverá mais trevas. Essa é a ideia do texto. E isso não é uma coisa apenas do Novo Testamento, de Apocalipse. Isso faz parte também da profecia de Isaías. Se nós formos para Isaías capítulo 60, versículo 19 e 20, diz assim: nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, e o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua. O Senhor será a sua luz perpétua. E aqui está falando sobre a Nova Jerusalém. E o seu Deus será a sua glória. Porque o texto lá fala que o Cordeiro é a lâmpada. Só que a cidade vai receber a glória, a luz do Senhor. Que é justamente a primeira figura. Deus é luz. Trazendo essa ideia da santidade, da pureza, da glória. Glória que é esse resplendor, esse forte brilho de Deus. O versículo 20: o seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os dias do seu luto não haverá mais trevas, não haverá mais tristeza, não haverá mais pecado, não haverá mais morte. Essa é a ideia. E os dias do seu luto chegarão ao fim. Esse é o sentido. O Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse, se nós voltarmos, no versículo 5 do capítulo 22, diz assim: então já não haverá noite, e não precisarão da luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. E reinarão para todo o sempre. Então essa é a ideia. Deus é luz, mas é através de Cristo que essa luz brilhará na Nova Jerusalém. É interessante, irmãos, nós compreendermos isso. Porque quando a luz é aplicada a Deus, traz essa ideia de inacessível, de distante.
desassociada, porque Deus, ele não há trevas, e devido ao pecado, a criação se corrompeu, a criação caiu. Então, Deus está afastado devido à sua santidade, devido a essa separação, porque nele não há trevas nenhuma. O texto agora aplica a luz a Cristo. E quando o texto aplica a luz a Cristo, nós não temos essa figura de separação, de distância. O texto mostra Cristo presente com o seu povo e Cristo presente na criação restaurada. Ele já esteve presente na criação quando ela estava caída, ou quando ela ainda precisava ser redimida. Porque isso faz parte do propósito de Deus. Se Deus está separado, há uma necessidade de um mediador, de alguém que seja luz e também que possa ter acesso ao povo, à criação. E aí nós temos a metáfora da lâmpada, porque a lâmpada é aquele que transmite a luz. Nós não enxergamos a luz, nós não enxergamos a energia, mas através de uma lâmpada nós enxergamos o seu brilho, a sua claridade. E essa é a ideia. Jesus fica no meio termo entre Deus e toda a criação e o povo dele. Se nós observarmos no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos entender essa figura e essa ideia de João. Porque o texto no Evangelho agora, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5 diz assim: no princípio, porque João ama fazer essa associação com o Antigo Testamento, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora entra a ideia da luz. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. O Cordeiro, o Verbo, Cristo, agora é apresentado como vida. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Olha que coisa fantástica nós temos aqui. João associa o primeiro dia da criação com Cristo. A luz veio pela palavra de Deus. Haja luz e houve luz. E agora, no Evangelho, Cristo é apresentado como um verbo que se encarnou. O verbo que se fez carne. Cristo veio para trazer essa luz. E essa luz é a vida. Olha que coisa maravilhosa nós temos aqui. E ainda vou mais. E ainda João apresenta algo impressionante. Porque em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, ele traz a figura dessa mulher que vai ter essa criança. E aí ele diz assim: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha que coisa! A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para o quê? Dar à luz. Para dar à luz. O texto diz: a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações, com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono.
dar à luz. E aqui uma referência à vinda de Cristo, ao nascimento de Cristo, o Filho do Homem que vem para governar, aquele descendente de Eva que veio para pisar na cabeça da serpente. E aí é usada essa expressão, dar à luz. Muitas vezes a gente não entende, não compreende essa expressão. Mas dar à luz traz a ideia de vida. Ele veio, né? Quando uma criança nasce, ela veio à vida. Ela agora vive, ela agora está no nosso meio. Então, ela sai de dentro da barriga, do ventre, e agora vem a luz, vem a claridade. Isso é aplicado a Cristo também, porque traz essa ideia de que Cristo é a lâmpada. Cristo faz parte dessa luz. Então a mulher trouxe essa luz veio ao mundo. E conforme o apóstolo João, essa luz veio para trazer vida. Olha que coisa, como isso é forte e impressionante aqui dentro dessa mensagem de João. Porque quando nós voltamos para o texto da epístola, no capítulo 1, o texto diz assim, o que era desde o princípio. Os irmãos percebem que está tudo associado. Seja lá em Gênesis, capítulo 1, Evangelho, capítulo 1, e agora Epístola, capítulo 1, todos citando essa questão do princípio. O que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. O que é que diz o texto, irmãos? A respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou. A luz veio para trazer vida, veio para se manifestar sobre a terra. E nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês o quê? A vida eterna, porque Cristo trouxe a luz. Luz, vida. Isso gerou vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E a partir desse momento, depois de fazer essa introdução da epístola, é que o apóstolo João traz essa metáfora. Deus é luz. Então, Deus é luz, ele está separado, ele está distante, mas ele enviou a sua própria luz para esse mundo. Que a partir desse momento, ele é como uma lâmpada, que ele representa a glória de Deus. Nós vimos Deus através de Cristo Jesus. E essa luz que veio ao mundo é apresentada como a vida. Jesus é a vida eterna que foi apresentada a nós. Porque em Deus não há trevas nenhuma. E Cristo veio para esse mundo para acabar com as trevas. É por isso que lá o texto de Apocalipse, capítulo 21, fala que não haverá mais noite, não haverá mais separação, não haverá mais trevas, porque a lâmpada, Jesus Cristo, o Cordeiro, veio para acabar com essas trevas. Ao trazer vida, ele destrói o pecado. Ele destrói tudo aquilo que nos separa de Deus, que faz com que não haja mais comunhão com Deus. Cristo passa a ser esse mediador entre Deus, que é luz, e nós, que somos pecadores. Essa lâmpada vem trazer vida e vida em abundância. Que coisa maravilhosa é esse relato da palavra do nosso Deus. A terceira metáfora que João nos apresenta, que eu gostaria de ensinar para a igreja nessa noite, se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, que é justamente o terceiro texto da nossa liturgia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12.
diz assim, de novo, Jesus lhes falou, dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a vida. O mundo caído, o mundo que acabou sendo dominado pelas trevas, pelo reino das trevas. Agora eu sou a luz do mundo, eu sou a lâmpada desse mundo. Eu vim trazer vida para esse mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A terceira metáfora agora, irmãos, é com relação àqueles que seguem a Cristo, aqueles que são de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo. Ele diz que aqueles que têm essa relação com Cristo terá a luz da vida. Terá a luz da vida. É bem interessante isso dentro do texto. Porque Deus é luz. O Cordeiro é a lâmpada. Só que nós não somos a luz. A luz aqui tem uma condição. É necessário ter contato com Cristo. É necessário crer em Cristo. Ter um relacionamento com Cristo. Então aí o texto diz, terá a luz da vida. Isso traz a ideia de um espelho. Somente em contato com a luz, como nós não podemos ter contato com o próprio Deus, porque Ele é santo, é inacessível, nele não há trevas nenhuma, e nós somos pecadores, e ao ter contato com esse Deus a gente morre. Era assim que acontecia com o sacerdote. Se entrasse dentro do Santo dos Santos sem fazer expiação, ele morria lá dentro do Santo dos Santos, porque Deus é luz. Então nós não temos como ter acesso a essa luz. Então, para que a gente possa experimentar dessa luz, para que a gente possa ter comunhão com essa luz, nós precisamos de um mediador, de alguém que é lâmpada, que pega essa luz e transmite a nós. E o texto traz a ideia de um espelho. Somente quando nós estamos próximos da lâmpada é que a gente reflete, é que a gente vai conseguir transmitir esta luz. Se nós observarmos o Evangelho, no capítulo 5, o Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos perceber algo bem interessante aqui, para que a gente possa compreender essa metáfora usada por João. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 35, diz assim, João era a lâmpada. Olha que coisa! João, aqui Batista, era a lâmpada que estava acesa, iluminava. Os verbos estava, iluminava. Por quê? Porque ele não tem luz própria. A luz de Cristo jamais se apaga, jamais deixará de ser luz. Porque o texto bíblico diz que Jesus estava com Deus e Jesus é Deus. Então, a luz faz parte do seu ser. A luz faz parte da sua natureza. No caso de João, traz essa ideia do espelho. Ele aplica essa figura aqui. João, ele servia a Deus. Ele era o precursor. O que ele estava fazendo tinha um propósito, tinha um sentido. E Deus estava usando. Então, ele, naquele exato momento, era a luz. Ele era a lâmpada que estava transmitindo as palavras de vida eterna. E por algum tempo, vocês quiseram se alegrar com a sua luz. O capítulo 9 de João, ele vai nos ensinar. João, capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Qual é a ideia? Qual é o sentido aqui? Nós temos nos evangelistas a ideia da luz e do sal. Jesus vira para os seus discípulos assim, vós sois a luz desse mundo.
Qual é a ideia disso? Enquanto Jesus esteve aqui nesse mundo, ele representava essa vida. Ele era a luz em meio às trevas desse mundo. Mas tudo isso tem um propósito, tem um sentido. O objetivo é que essa luz fosse agora acesa e refletida através da sua igreja, através do seu povo. Então, não mais Cristo permanece nesse mundo. Ele foi assunto aos céus e sentou ao lado do Pai. E ele vai voltar para buscar a sua igreja, e essa lâmpada vai ficar acesa eternamente, no novo céu e na nova terra. Mas a responsabilidade agora nesse mundo de trevas é para que a igreja dele, de Cristo Jesus, venha a ser sal e luz sobre essa terra. Então, através da nossa relação, através da nossa comunhão com Cristo, é que nós vamos conseguir transmitir essa luz, é que nós vamos conseguir ser luz nesse mundo. E é justamente essa ideia, e eu gostaria de fechar com esse texto, o que está relatado na epístola, na primeira carta de João, no capítulo 1. Nós estudamos sobre essa ideia do texto, e agora o versículo 5 apresenta que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Não há treva nenhuma. E aí, a partir do versículo 6, isso é aplicado à igreja. Existe uma condição. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, se nós temos acesso a essa luz, se nós estamos em contato com essa luz, e andarmos nas trevas, então já há algo que não pode, é impossível. Há uma incompatibilidade aqui. Porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então como é que a gente vai andar com Deus, sendo que nós andamos nas trevas? Então nós estamos mentindo e não praticamos essa verdade, porque Deus é luz. Se andarmos na luz, como ele está na luz, e há aqui uma referência a Cristo Jesus, mantemos comunhão uns com os outros, porque aqui é a ideia correta do texto. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque essa é a condição. A condição é a lâmpada. Nós não temos condições de ir diretamente para a luz. Nós só podemos fazer isso através da lâmpada, que é o Cordeiro, que é Cristo Jesus. Mas como as trevas fazem parte da nossa natureza, do nosso jeito de ser, então nós precisamos de Cristo para andar na luz como Cristo, porque Cristo é o modelo. Nós somos imitadores de Cristo. E isso só é possível através da comunhão uns com os outros, porque na medida que essa luz começa a refletir sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, nós praticamos, nós passamos a ter uma vida de santidade, de transformação. Quem odeia seu irmão, o coração está em trevas. Então essa luz ainda não penetrou, essa luz ainda não faz parte dessa vida. Então é necessário, é obrigatório, porque a luz de Deus transforma as nossas vidas. E nós começamos a abandonar essa natureza carnal, mundana, o ódio, a raiva, a intriga, a briga com o meu irmão. Então mantemos comunhão uns com os outros. Mas isso só é possível através da ação do sangue. Por isso que a metáfora é colocada, o cordeiro é a lâmpada. Porque esse cordeiro representa o sacrifício, representa o sangue que foi derramado. E é justamente por causa desse sangue é que nós temos as trevas, o pecado sendo extirpado, purificado dentro de nós, para que a gente possa ter comunhão com a luz. Só que o texto agora vai apresentar duas situações. O versículo 8 e 10 mostra a situação de pessoas que acreditam que não pecam, que não são pecadores, ou se acostumaram com o pecado. E o pecado fazem parte da sua vida, não incomoda, ele acha que não precisa abandonar. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, versículo 10, se dissermos que não cometemos pecado, são essas duas situações.
que traz a ideia da impecabilidade, que esse é o grande problema. Então, não se pode andar na luz, não se pode ter comunhão com Cristo, o sangue de Cristo nos purificar de todo pecado, se nós não tivermos consciência do nosso pecado. Por isso que o texto usa a expressão, mentira é considerado mentiroso. Então, por que Deus enviou a luz? Por que essa luz nasceu? A mulher teve que dar a luz. Por que passou a fazer parte desse mundo? Sendo que nós não temos consciência dos nossos pecados, ou nós não pecamos, ou nós não fizemos nada que desagrada a esse Deus. Então, Deus é mentiroso. Por que desse plano? Por que desse projeto? Então, ou nós estamos errados, ou Deus está errado. Então, o texto parte desse pressuposto. Nós precisamos entender que somos pecadores. Nós precisamos ter a convicção do pecado. E o avivamento está justamente nisso, em ter essa convicção, essa certeza. Quanto mais nós percebemos que somos pecadores, que nós erramos, que nós fazemos coisas que desagradam a Deus, mais próximos da luz nós estamos. E o versículo 9 mostra isso. Se confessarmos os nossos pecados, para confessar tem que saber que peca, tem que ter essa convicção. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito cuidado se você tem um coração duro a tal ponto de não sentir mais o pecado, de não sentir o nojo, a tristeza, a angústia por ter pecado. Isso é terrível, porque você não pode experimentar da luz. A luz não faz parte da sua vida, porque quanto mais próximos da luz, mais essa luz deixa claro que somos pecadores. As trevas, aquilo que está oculto dentro do nosso coração, da nossa vida, passa a ficar mais claro ainda, mais evidente. E a necessidade de confessar e de colocar diante de Cristo aumenta a cada dia que a gente anda com essa luz. E a segunda coisa que o texto traz, irmãos, que é o oposto. É o outro extremo. O primeiro extremo é a impecabilidade, pessoas que não têm essa consciência ou que acham que não pecam. E o outro extremo são as pessoas que acham que pode pecar e que devem pecar cada vez mais, que não tem problema. Cristo perdoa tudo. E é justamente a ideia do versículo 1 do capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. O objetivo do sacrifício de Cristo não é para nós brincarmos de sermos crentes. E aqui fica muito claro, irmãos, a figura, a metáfora da luz. Por que João escreve dessa forma? A impecabilidade, essa ideia de impecabilidade, anula o sacrifício de Cristo. Então, nós tiramos a figura do cordeiro da lâmpada, porque não faz sentido. Se nós não pecamos, nós não temos trevas, então não faz sentido. Mas essa segunda expressão, ensinamento apresentado dentro do texto, que é o outro extremo, aqueles que vivem pecando, aqueles que vivem na libertinagem de achar que podem, Cristo morreu, então eu posso agora só pedir perdão, pronto, já basta. A gente acaba, irmãos, indo contra a primeira metáfora. Deus é luz. Nós precisamos entender que de Deus não se zomba, não se pode brincar com esse Deus. Nós temos que ter consciência de pecado? Temos, mas essa consciência tem que nos levar a uma vida de santidade. Nós precisamos mudar de vida, porque não se brinca com Deus. Não é porque Deus enviou a Cristo Jesus como lâmpada, que o sangue de Cristo agora nos purifica de todo pecado, sendo que a gente vive uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito. É como se nós estivéssemos zombando do sacrifício de Cristo na cruz. Nós precisamos, irmãos, ter em nossos corações o temor e o tremor, o medo diante desse Deus que é luz. Quando nós pecamos,
nós precisamos entender que o nosso Deus não é de brincadeira. O nosso Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ah, pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos Ananias e Safira que mentiram. E a ira do Senhor caiu sobre eles e eles morreram aos pés dos apóstolos. De Deus não se zomba. Não é porque Cristo morreu que Deus deixou de ser luz e Deus deixou de ser santo, inacessível. Esse Deus que traz esse medo, esse Deus que traz esse tremor, esse Deus que faz com que seu povo olhe para ele, não porque vai ser castigado, mas com respeito, porque esse Deus é santo, esse Deus é luz. É muito importante tudo isso que nós estamos apresentando aqui nessa noite. E eu quero concluir mostrando, irmãos, alguns problemas que têm acontecido nessa pandemia. Devido aos templos terem ficado fechados, devido às dificuldades de acompanhar. Porque quando nós estamos na igreja, realizando programações, nós estamos em contato com os irmãos constantemente. Depois de um culto, antes, nas programações, de uma atividade, de uma viagem, você está ali a todo instante, presente na vida dos irmãos. A pandemia fez o isolamento social, as pessoas só se aproximam se for extremamente necessário. E cada um passou a viver a sua vida do seu jeito e da sua forma. E as notícias que nós temos recebido, irmãos, são notícias tristes. Na nossa congregação de Paraíso, foi nos informado 2 casais que adulteraram, se prostituíram, fornicaram. Aqui na nossa igreja sede, nós temos, até o presente momento, 4 jovens que tiveram relações sexuais antes do casamento. Nós temos informações de pessoas que são membros da nossa igreja, que estiveram no nosso meio, que vieram à frente da igreja professar a Cristo como seu Senhor, que hoje estão enfiados nas drogas. São usuários. É escândalo para o corpo de Cristo. Nós temos pessoas que antes mesmo da pandemia já não vinham mais na igreja, não participavam mais dos cultos, não tem relação alguma com o povo de Deus, com departamentos, com atividades, não assistem mais também os cultos online. O conselho da nossa igreja, no final do ano passado, tinha feito um projeto para a gente fazer uma atualização do hall de membros e organizar toda essa questão de disciplinas. Mas aí veio a pandemia e nós não tivemos como aplicar esse projeto. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar nessa noite é: Deus é luz. Não é porque você não está tendo contato com o pastor, com o presbítero, com o diácono, você não está vindo à igreja, que você pode viver a vida de qualquer forma e de qualquer jeito. Deus é luz. De Deus não se zomba. Se você tem vivido uma vida de pecado e tem vivido uma vida que desagrada a Deus, cuidado. Porque Deus é Pai, mas Deus é justiça. E a nossa oração é que Deus não venha pôr a mão de justiça, de castigo sobre você. O pecado não pode fazer parte da sua vida. Você não pode viver a vida em pecado. Deus é luz. Cristo é a lâmpada. E o fato de ser a lâmpada, você precisa entender que você é pecador e que você precisa dele. No momento em que você se afasta de Cristo, no momento em que você está longe de Cristo, as trevas passam a tomar conta do seu coração. A sua natureza carnal, mundana, começa a sobressair e você passa a ter uma vida que desagrada a Deus. Se você está em pecado, se você está longe do Senhor, eu citei alguns exemplos aqui, mas a Bíblia fala que não há nada em oculto que não venha a ser descoberto. Quem governa e quem está à frente da igreja é Cristo Jesus. O pastor não sabe de nada. Quem conhece o coração é Cristo. E eu quero que você tenha convicção de pecado nesse exato momento.
E através do texto da palavra do Senhor que diz, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Eu quero que você confesse o seu pecado diante do Senhor. Eu quero que você se apresente diante do Senhor, para que a luz volte a brilhar na sua vida, no seu coração. Cristo é a lâmpada. E o propósito dessa lâmpada é trazer vida, vida em abundância. Se nós não experimentarmos dessa luz, nós não teremos a vida eterna. E aí vem a terceira aplicação da metáfora. O propósito de tudo isso é fazer com que a igreja de Cristo aqui na terra seja luz. Nós precisamos refletir a luz de Cristo. O grande problema é quando a igreja deixa de ser luz e as trevas tomam conta da igreja e a igreja passa a ser escândalo. Ai daquele que é escândalo. É melhor amarrar uma pedra de moinho e se jogar ao fundo do mar do que ser um escândalo. A nossa oração, o nosso desejo é para que a igreja venha a ser verdadeiros espelhos, refletores da luz de Cristo. Porque a esperança para esse mundo está na igreja de Cristo, para anunciar as palavras de vida, para que haja salvação nesse mundo. Mas para isso, o povo de Deus precisa estar em comunhão, se relacionando com Deus através de Cristo Jesus. Eu gostaria que os irmãos ouvissem nesse momento o cântico Brilha Jesus. Que cântico maravilhoso! Eu gostaria que você cantasse e meditasse na letra desse cântico. Pai, o teu grande amor me inspira, Pai, o teu resplendor me anima, tua luz ilumina os caminhos meus, como um sol, o amor desses olhos teus brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz e amor, vem como o sol as nações trazer misericórdia, brilha Jesus, vem trazer tua luz. Pai, a tua real grandeza traz a vida real, beleza. Teu amor transformou nossa história. Hoje a luz que nos vem lá da glória brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz e amor, vem como o sol as nações trazer
Nós vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Que palavra maravilhosa. Que palavra profunda, ó Deus. Essas metáforas que o apóstolo João usou para nos ensinar sobre a Tua luz. A nossa oração, ó Pai, nesse momento, é que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados. Todos nós, sem exceção, carecemos e necessitamos do sangue de Cristo. Que esse sangue, ó Pai, possa purificar, possa nos limpar e tirar as trevas que há dentro de nós, no meio do povo de Deus. Nos ensina, ó Deus, a brilharmos, a sermos como Cristo. Que Cristo seja o nosso modelo. E que possamos a cada dia viver uma vida que agrade ao Senhor, da mesma forma que Cristo viveu e nos ensinou aqui na terra. Que o Senhor possa cuidar do teu povo, que o Senhor possa sustentar as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. Somente pela tua graça nesta pandemia é que nós possamos permanecer firmes na tua presença. Segura o teu povo, sustenta, para que possamos, ó Deus, continuar nessa jornada de brilhar, de sermos luz desse mundo para a glória do Senhor. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém.